João 17, 22, 23, quem achou, diga aleluia. Irmãos, domingo retrasado falei desse texto no final da ceia. Domingo passado a minha esposa leu ele e eu quero ler novamente. Os irmãos têm paciência de ouvir o pastor? Amém? Quem veio com fome de Jesus aqui nessa noite, levanta a mão. Obrigado por vocês 10 que levantaram a mão. Vou pregar para vocês. É maravilhoso. João 17, 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória. Irmãos, nós, ainda não estamos fazendo kids. E às vezes eu fico constrangido com algumas coisas na igreja. Eu peço aos pais que tenham um pouquinho de paciência. Nós estamos remodelando a metodologia de trabalho com as crianças. Isso demanda tempo. As nossas mulheres, mais de 80 mulheres dessa igreja foram para um treinamento na semana passada, o sábado, à tarde para a noite, e ficaram lá. E há mais algumas etapas para serem cumpridas, porque o nosso alvo não é só entreter criança enquanto o culto está acontecendo. Amém, igreja? Então, eu sei que isso pode prejudicar um pouquinho a sua atenção. Peço que você me ajude a cuidar do seu filho. E em pouco tempo a gente vai estar solucionando isso. Eu sei que está estendendo, né? Já fazem 3 meses que a gente está sem culto kids. E isso é algo importante para a gente. Mas amém? Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Eu vou ler mais uma vez, e só para a gente ter um alinhamento aqui, eu vou ler, você vai repetir. Porque se você ler na sua versão, às vezes ela está um pouquinho diferente, tudo bem, gente? Diga isso assim, ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que a unidade deles seja perfeita, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também me ama. Glória a Deus. O texto é fantástico e quero compartilhar em cima disso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar pela palavra. Sei que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Pai, nós viemos a esse lugar para te buscar como igreja. Há fome no nosso coração, há desejo pelo Senhor no nosso meio. Deus, a tua unção fluiu na adoração. Eu sei que o Senhor está aqui para abençoar o teu povo, para tocar as nossas vidas, para falar algo, Senhor, ao nosso coração, para encontrar a necessidade que nós temos com a resposta do teu coração. E eu quero te pedir que o Senhor encontre completa liberdade no aspecto de que a tua igreja, Senhor, nessa noite receba a palavra com fome. Pai, eu oro para que essa palavra não entre somente na mente, mas que ela encontre o nosso coração e ela transforme aquilo que nós somos, a partir do momento que ela transforma a maneira como nós pensamos. É a minha oração em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Gente, Renatinho, me ajuda aqui, filho. Você é uma bênção. Eu gosto tanto de você. Ou Rodolfo. Alguém fica ali na minha retaguarda, me auxiliando, que é bênção. Não sei onde ele está. Não sei. Rodolfo. Ele às vezes é transladado. Aí está ali, ó, na gravação. Glória a Deus. Gente, eu fui desafiado esse ano a escrever um livro que a gente vai compartilhar no jejum. Começa no dia 16 de março. Então nós mergulhamos nessa tarefa então
essa série de palavras, ela nasceu por causa daquilo que eu comecei a meditar para escrever o assunto desse livro, tá? Então é importante eu dizer isso, porque se Deus tem falado com você genuinamente é porque Ele escolheu esse tempo para falar ao seu coração as verdades que nós estamos compartilhando. E nós já estamos aqui, essa é a 4ª semana que eu falo nesse tema, faz 5 semanas que nós começamos. Na primeira semana eu abordei Gênesis 1, 26, e eu disse para os irmãos que quando Deus diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele fez um homem também plural, e que a imagem e semelhança de Deus é expressado pela unidade do corpo, a nossa unidade. A imagem e semelhança de Deus não está em mim, a imagem e semelhança de Deus está em nós. É um pouco diferente. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: cada um de nós tem o Espírito Santo, Jesus habita em mim, mas para que eu expresse o Senhor, eu preciso estar em unidade com o meu irmão. É a nossa unidade e juntos que faz com que Jesus apareça. Irmãos, os irmãos já me ouviram tantas vezes falar aqui, é um texto que eu amo tanto, porque isso dá sentido no nosso culto. Quando nós oramos 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente no nosso meio. É a palavra que Jesus deixou em Mateus 18. Mas você sabe que até janeiro desse ano, meditar nessas coisas que eu estou escrevendo, é como se você olhasse para uma coisa toda a sua vida, entendendo que isso é um princípio poderoso, mas você não compreendia completamente. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu compreendo agora completamente, mas que eu passei a entender mais. E eu estou querendo alargar o seu entendimento também. O fato é o seguinte, se eu estou sozinho, Jesus está comigo, sim ou não, igreja? Sim ou não? Mas perceba, Jesus dizendo o seguinte, se 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Por que Jesus está condicionando estar presente no meio deles quando eles são 2 ou 3? E não eu sozinho? É nisso que nós ministramos então o primeiro domingo. Porque eu disse para você que quando Deus criou o homem, diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança. E no segundo domingo eu expliquei um pouco mais para você, avançando no verso 27, para dizer que quando Deus fez o homem, Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os formou. Para dizer o seguinte, eu preciso do meu irmão Rodolfo, eu preciso ser um com o Rodolfo, para que Cristo apareça na nossa unidade. Cristo aparece quando nós somos um, eu com Ele. Quem está comigo aí, diga aleluia. Então nós já falamos bastante disso. Então nós falamos no segundo domingo aqui, eu disse para os irmãos que essa unidade perfeita, ela acontece sobretudo naquilo que nós somos diferentes. E isso também é algo para trazer tanta leveza para o seu coração, porque você é exclusivo, meu irmão. Você que ouvi vários glória a Deus. Você é exclusivo. E eu quero dizer algo para você que é libertador. Você não precisa parecer com ninguém. Você não foi criado para copiar ninguém. Você tem algo que Deus colocou que é uma digital, é uma personalidade, é um temperamento, é algo que você carrega, só você carrega e ninguém mais no mundo carrega, ninguém mais na história carrega. Mãe gosta de falar para as crianças que no dia que você foi criado, não é assim que a mãe fala para a criança? Que jogaram a forma fora? O que é isso? O que é isso aí? Saindo um som de trombeta aqui na caixa. Acho que o Renato não quis sentar aí, mas ele foi sentar lá e está tocando trombeta lá na mesa. Você é exclusivo, meu irmão. E Deus fez para ser assim. Eu disse, sabe que domingo retrasado nós estamos aqui ceando. Na hora que nós estamos ceando no domingo à noite, Deus falou algo comigo. E Ele marcou, eu tentei marcar você também. Chamei o Murilo aqui, estava aqui. Troquei o cálice com ele. Até tem uma foto disso, muito joia. Os irmãos estão fazendo um trabalho impressionante. A equipe de mídia aqui, recém-formada. Aqui na igreja, estava elogiando o trabalho da Estela. Cadê a Estela? Está lá. Estava elogiando o seu trabalho para minha esposa. Esses dias lá em casa. Eu estava vendo um registro do pedido de noivado do Pedro aqui domingo passado. Acho que foi as fotos mais impressionantes que já tiraram em culto aqui na nossa igreja. Vocês viram isso? Vocês viram a foto que eu estou dizendo?
Bom, enfim, se não viu, tá lá para ver. Que foto fantástica. Exclusivo. Cada um é exclusivo. Cada um contribui com o exclusivo. E nós estávamos aqui na hora da ceia. Eu chamei ele aqui e falei assim: Murilo, você não foi feito para parecer comigo. Amém? Você é alguém especial que reconheço que você carrega. Você não precisa parecer comigo e eu não preciso parecer com você, porque Deus já me deu você. Então, se Deus já me deu você, Deus me deu você para você complementar aquilo que eu sou. Então eu não preciso ser o que você é, porque eu não preciso me tornar aquilo que Deus me deu para me complementar naquilo que eu não tenho. Faz sentido o que eu estou dizendo para a igreja? Então nós meditamos nisso no segunda ministração da série. Aí, no terceiro domingo, o sábado tinha acontecido o Descende. Nós recebemos aqui um convidado, nós não ministramos aqui a série. A semana passada, a minha esposa iniciou falando de glória, e eu quero falar mais um pouquinho aqui para os irmãos. Ela usou esse mesmo texto e ela falou aqui da necessidade de nós sermos cheios da glória de Deus, do nosso eu morrer. Amém? E esses dias eu estava meditando sobre isso também. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer matar em nós não é a nossa singularidade, é o nosso individualismo. Irmãos, presta atenção, porque parece a mesma coisa, mas não é. Não é, a singularidade é uma coisa, individualismo é outra coisa. Tudo que termina com ismo no português é comportamento. Tudo que termina com ismo no português é comportamento. Então, presta atenção, o que é a minha singularidade? É o meu jeito. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Márcio de natural é introspectivo, mas ao mesmo tempo eu falo pra caramba. Isso é uma singularidade. Amém? O outro é quietinho. O outro é articulado, ele é um bom executor. É aquilo que Deus fez, isso é a singularidade de cada um. Deus não, quando nós falamos que Deus deseja que, Jesus disse assim: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O que está implícito na frase é que alguma coisa tem que morrer. Mas esse eu, negue-se a si mesmo e morra, Jesus não está falando desta singularidade que Ele te deu, porque essa singularidade, ela coopera para a construção do propósito de Deus. O que Ele deseja que nós levamos para a cruz e morra é o individualismo. O que é o individualismo, pastor? O individualismo é justamente aquilo em nós que impede que a minha singularidade esteja em paz com a sua singularidade. Que o nosso individualismo faz com que a nossa singularidade se torne opostas um ao outro. Amém? Então a gente fica com ciúme, a gente fica com inveja. Inveja é palavra feia, mas irmãos, é inveja. Não vou pedir para levantar a mão, todo mundo que já sentiu inveja na vida, de repente está com inveja hoje. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, né, igreja? Sim ou não? Muito bom. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Mas o individualismo é algo no meu comportamento que me impede de estar em paz com meu irmão. Irmãos, o evangelho é algo tão lindo. Eu estava contando aqui pela manhã que para escrever aqui eu fui estudar um material. Tem um livro que é de um casal americano e foi traduzido no português, e chama Jornada da Autodescoberta. E esse livro que chama Jornada da Autodescoberta, ele divide as personalidades das pessoas em 9 grupos. Na verdade, em 3 grupos que tem 3 subdivisões cada grupo, então totaliza 9. Mas, literalmente ele faz, presta atenção que isso aqui é bem interessante. Literalmente ele faz uma divisão. Eu não sei quem já estudou aqui temperamento. Temperamento se divide em 4, aquela história do colérico, fleumático, etc. E se você já estudou um pouco disso, você sabe que nós somos predominantemente de um temperamento. Não quer dizer que nós somos unicamente daquele grupo. Diante de situações diferentes, nós podemos ter comportamentos diferentes, mas tem algo que é predominante em nós. E personalidade é o conjunto do temperamento com um punhado de coisa que resulta na personalidade que está mais vinculada a comportamento.
E ele está dizendo que nós fazemos parte dessa roda. Ele faz um desenho assim, tem um gráfico em pizza, e ele coloca os três, e ele está dizendo o seguinte: olha, você vai encontrar a sua personalidade identificando qual é a pergunta que você faz diante dos problemas da vida. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos imaginar o seguinte: nós somos uma família e alguém traz uma notícia que a sua avózinha morreu. Ok? Tem um grupo que vai perguntar o seguinte: o que eu tenho que fazer agora? Você pode repetir isso comigo, Diego? O que eu faço agora? Então, esse grupo do que eu faço agora é o grupo da mente. O que eu faço agora? A vozinha morreu, o que eu faço agora? Então é aquela galera que imediatamente já sai tomando providência para o velório, vai verificar se pagava um planinho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Aí tem o grupo da emoção. O grupo da emoção, ele faz a seguinte pergunta: como eu me sinto a respeito disso? Então, a sua vozinha morreu. Quem é o grupo do eu me sinto? Meu Deus, a vozinha morreu. Meu Deus, eu amava tanta velha e tal. Então esse é o grupo da emoção. E aí tem um terceiro grupo, que é um grupo filosófico. O terceiro grupo filosófico é um grupo que fala assim: poxa, a vozinha morreu, não? O que é a vida, né? Então assim, ontem estava vivo, cheio de saúde, hoje morreu. Irmãos, num grupo, numa família que tem isso, vocês sabem, isso dá pau. Porque esse grupo das emoções pega aquele primeiro cara que é racional e fala assim: escuta, é a avó, rapaz. Calma, antes de sair cuidando de velório, é a nossa avó, respira fundo. Estou sofrendo, porque está sendo prático até demais. Faz sentido eu falando para os irmãos? Aí a pergunta que eu quero fazer para a igreja: qual está certo? Qual dos três está certo, igreja? Todos. Vocês conseguiram perceber o que eu estou dizendo? Irmãos, nós reconhecemos que tudo e todos são tão importantes, é tão precioso, porque você percebeu o seguinte: não estou olhando para o Marcos é alguém muito diferente de mim, mas olha, é exatamente isso que eu estou dizendo. Cara, se eu não tivesse você, eu não tenho o que você é. Entendeu o que eu estou dizendo? Olha que precioso. Esse cara que saiu para tomar providência do velório, ele é um cara tão prático que ele machucou todas as pessoas no processo, e ninguém está nem conversando com ele quando chega lá no momento do velório, certo? Então ele não é a pessoa que fala no velório. Quem que vai falar no velório? O filosófico. Faz sentido estou falando para os irmãos? O filosófico é outro que a emocional brigou com ele, porque ele fala assim: escuta, o outro pelo menos foi fazer alguma coisa, você está aí inerte, no que você está pensando? Aí ele fala assim: não, estou pensando que eu vi o Bolsonaro no Guarujá num vídeo cumprimentando as pessoas no mercado. Não é verdade, porque filosófico é assim: ele começou lá na morte da vozinha, aí ele foi lá no Bill Clinton, no Osama, no Trump, no Bolsonaro, como seria se fosse o Lula que tivesse na lugar. Você fala assim: nossa, mas não tem conexão uma coisa com a outra. Mas o filosófico é assim. Ele está viajando, ele está numa vibe totalmente diferente. E aí você briga com ele, que você fala assim: ele é um alienado, ele está no mundo da lua. Não é assim, sim ou não, igreja? Mas eu estou querendo ensinar para você o seguinte: Deus fez a pessoa assim. Vocês estão comigo? Então aquele primeiro grupo, ele é prático, ele planejou o velório. Esse último grupo é o cara que vai falar, porque ele é articulado de fala. O outro, ele é tão prático que ele saiu pisando em todo mundo que estava sofrendo para tomar a providência do velório, não vai falar. Agora o que eu preciso contar para os irmãos é que o filosófico, o que ele vai falar no velório é o que a choradeira estava falando. Porque ele filosofou, ele viajou e não sabe o que falar, então ele vai copiar a outra que estava chorando, que não está em paz para falar porque ela está sofrendo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós analisarmos a igreja de uma maneira geral, os irmãos vão perceber que o perfil da igreja de uma maneira geral também está enquadrado nisso. Então se você pegar um batista e um presbiteriano, essa é a linha da razão. Eles vão dizer assim: nós somos da palavra. Não é assim?
nós somos aqui os da palavra, nós defendemos o texto. Aí eles são o povo da etimologia bíblica, eles querem o original, grego, etc. Quem que é o grupo do emocional? É a igreja pentecostal, que é assim, ó, a letra mata e o espírito vivifica. Então o cara vem aqui, vai orar, vai começar o culto. Irmãos, o culto começou, já tem 3 helicópteros no culto, assim, ó. E aí você tem o terceiro grupo, que é esse grupo também, o grupo filosófico. Assim, esse cara tem um pouco de cada um. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: quem está certo? Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou dizendo? Não tem errado, irmãos. Então a bobeira é tão grande a gente ficar conflitando entre nós, porque o fato é o seguinte: nós somos diferentes, e as nossas diferenças não eram para nos dividir. As nossas diferenças juntos, elas potencializam a construção. Faz sentido o que eu estou falando para você? Gente, ó, o que Jesus está falando para nós aqui em João 17, 22 e 23, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu dei para vocês a glória do meu Pai para que vocês sejam um. E aí ele prossegue no verso 23 dizendo o seguinte: olha, eu neles, ele está orando para o Pai, eu neles, na igreja, e tu, Pai, em mim, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e que o Senhor ama o mundo assim como o Senhor me ama. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a nossa unidade é que tem o poder de comunicar ao mundo que Jesus de fato é Deus e que Ele de fato é amoroso, que Ele tem tanto amor pelo mundo, que Deus ama o mundo da mesma maneira que amou o Filho. Você está dizendo amém ainda, mas você não entendeu tudo que eu falei ainda, então eu preciso expandir a linha de raciocínio para que você creia e você entenda profundamente. Tá? Levanta a mão todo mundo que gostaria de ter uma experiência na vida com ver um paralítico levantar de uma cadeira de roda. Levanta aí. Bem alto, vamos lá. Ok, deve ter uns 3 que não levantaram, obrigado. Eu também quero. Amém? Então vamos combinar assim, ó, traga cadeirante para o culto. Vocês estão comigo? Mas presta atenção. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio da palavra? A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: não é levantar o paralítico que vai fazer com que o mundo creia que ele veio de Deus. É a unidade da igreja que vai fazer com que o mundo creia que ele veio de Deus. Então é bom, poder de Deus? É, mas unidade é melhor. Se você não se convence nisso, deixa eu te oferecer um outro argumento. Amados, o visitante ele vem aqui e ele precisa de um milagre. O pastor ora, Deus abre a porta imediatamente. Semana seguinte acontece um grande milagre. O cara está desempregado 7 anos. Deus abre uma porta de emprego para ele ganhar 8 pau. Ele vai trabalhar só com produtos da Apple. Entendeu? MacBook, iPhone 15. Porque chamaram ele para o desenvolvimento do produto lá. Ok? Ele vai viajar uma vez por mês para fora do Brasil. Nessa viagem ele tem direito a um voucher também para curtir com a família uns dias em Orlando, na Flórida. Está incluso no pacote a locação de um Mustang. Empregão, o cara está desempregado 7 anos. O pastor orou. Eu pergunto para você, ele vai voltar na igreja? Olha, eu sei que você está tentado a dizer que sim, mas eu vou dizer para os irmãos, ele não tem muita, assim, pode ser que volte, mas que se torne alguém de aliança, dificilmente. Faz sentido o que eu estou dizendo para os irmãos? E eu não estou dizendo que não é para orar por poder, que não é para manifestar sinais, que nós não precisamos de respostas. Precisamos de respostas, sim ou não? Deus quer dar, sim ou não?
Mas Deus está dizendo o seguinte para nós na palavra dele, olha: o que é poderoso para comunicar que eu sou Deus e que eu enviei Jesus não são os sinais, é vocês viverem em unidade. Então a mesma coisa, o cara está desempregado 7 anos, ele entrou e saiu do nosso meio, de repente não aconteceu nada. Eu quero declarar que isso não vai acontecer, que nós vamos ver sinais acontecendo, amém, igreja? Mas ele entra e ele percebe que ele está num ambiente onde a igreja é onde ele é acolhido no meio de um povo que se ama. O cara volta, sim ou não? Eu ouvi os efusivos voltas que vieram dali, que é exatamente essas pessoas que chegam aqui. Tem gente que grudou nela, porque a unidade é mais poderosa do que o poder. Eu sei que faz sentido isso para você. Se você quiser refutar isso em primeira linha, eu quero dizer, pense, considere um pouco. Você tem disposição de retardar um pouquinho a resposta que você precisa, se você percebe que você está num ambiente onde as pessoas compreendem o que você fala. Você está sofrendo, a sua dor não se resolveu, mas você encontrou alguém para chorar com você. Eu trabalhei muito tempo com atendimento a público, e eu tive um superintendente que está falando o seguinte: ó, você não vai conseguir resolver uma fila de 3 horas com estalar de dedos, mas que os clientes percebam que o gerente está lá na trincheira, sentando com a pessoa, se tiver necessidade. Aí percebe que o cara está comprometido com o atendimento. Ele falava, isso é algo completamente de Deus, completamente de Deus. Irmãos, o que essa palavra ela está dizendo aqui é que nós precisamos perceber que precisamos uns dos outros, e que nós precisamos nos mover nesse sentido, onde cada um de nós contribuímos um pouquinho com essa construção deste ambiente. Faz sentido para os irmãos? Em Atos 2, essas novas línguas ainda não eram línguas estranhas. Ripalaba, calaba, xaralaba. Em Atos 2. Ok, igreja? Em Atos 2, quando o Espírito veio, ele ativou idiomas estrangeiros no meio da igreja. Eles estavam em Jerusalém, estavam reunidos num lugar, 9 horas da manhã eles foram afetados pelo poder de Deus. Aquilo virou um culto pentecostal, sim ou não? Virou. Porque a Bíblia diz que eles tinham a semelhança de gente que estava embriagada. Irmãos, o que eles viram ali? Eles viram aquilo que quando nós estamos cheios da glória de Deus nós fazemos. A gente sai beijando os irmãos no rosto, né? Eu me lembro das minhas primeiras experiências carismáticas, né? Eu fazia cada coisa, gente. E eu tinha uma amiga que, cheia do Espírito Santo, ela ficava olhando para você, apontando na sua direção, pasme. E ela ficava assim, ó. Alguém esses dias disse que alguém, quando foi batizado no Espírito Santo, falava blá blá blá. A linha dos dois, eles começaram a falar em línguas estrangeiras. Não eram essas línguas estranhas ainda. Ok? Qual que é a primeira manifestação das línguas estranhas? Elas atraem as pessoas que estão na cidade para perto. E sem que eles tivessem entendido as línguas que eles mesmos falavam, eles estavam pregando pela capacidade dada pelo Espírito Santo às pessoas que chegavam para ver pelas portas e janelas do lugar, de tal maneira que as pessoas de outras regiões, de outras nações, os ouviam falar na sua própria língua, e na sua própria língua que quem está falando não está entendendo. Eles ouviam glorificando a Deus sem que eles soubessem falar. E de uma maneira muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu falava um inglês que eu não aprendi, o espanhol que eu não sei, o francês, o esperanto, qual que é a língua lá do China? Mandarim, que eu não tenho noção, eu não sei falar 1, 2, 3 em mandarim. Eu estou pregando para o chinês na língua dele sem ter aprendido, e ao mesmo tempo caindo, babando, girando, beijando o irmão, com a aparência de estar embriagado. Olha que loucura. Mas olha o que eu quero dizer para você. Quando eles foram cheios da glória de Deus, a primeira manifestação foi atrair para perto gente diferente. A primeira coisa, quando eles receberam a glória de Deus, o que aconteceu com eles é que pessoas que eram estrangeiras foram atraídas para perto.
Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo, mas se você não está entendendo, eu preciso explicar. Judeu não fala com gentil. Judeu não faz isso. Se você lembrar de João 4, você vai perceber que quando Jesus estava ali no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, uma das coisas que ela estranhou em Jesus é o fato dele se aproximar, sendo ele judeu. Agora, cheios do Espírito Santo, 120 judeus estão falando com gente de toda a nação. Todas as nações, gente diferente, que tem uma outra cultura. A primeira manifestação da glória de Deus sobre eles é que eles se uniram. Se você não está entendendo como que isso é poderoso, eu vou te explicar como que isso é poderoso. Irmão, isso é tão poderoso para o judeu, que nem eles entenderam a experiência. Tanto é que você vai ver que no decorrer dos próximos capítulos, Pedro prega, 3.000 se convertem, 3.000 judeus. E a igreja começa em Jerusalém com judeu. E até o capítulo 10 só tem judeu na história. Porque mesmo tendo recebido a glória de Deus para compartilhar com quem é diferente, eles permaneciam fechados na própria, entre aspas, panela. Quando Deus foi falar com Pedro e falou assim: escuta, tem um homem em Jope chamado Cornélio, um homem que tem temor, um homem que tem me buscado, e a generosidade dele atraiu a minha atenção, eu quero que você vá lá falando para ele. Pedro relutou contra a voz do Espírito, porque ele não queria sair da panela. Se você lembrar da experiência, Pedro estava na casa de um irmão próspero da igreja. É um irmão que vivia num sobrado que tinha um terraço lá em cima. E ele está nesse terraço, naquela área de churrasqueira da casa, só para te contextualizar. E a pessoa não está ali, está cozinhando lá na cozinha. E Pedro está ali esperando. Enquanto ele está esperando sozinho, ele começa a ter um tempo de oração. Ele começa a conversar com o Espírito Santo. No meio da conversa, Pedro, que estava ali esperando para degustar o alimento que o dono da casa estava preparando, Deus vem com uma visão, e devia estar em jejum, porque ele vem com uma visão de um piquenique. É isso a experiência de Atos 10. Vocês conhecem a passagem? Ele está vendo uma toalha cheia de comida descendo do céu. Imagina, você está com fome, o estômago está roncando e tal, e você está sentindo o cheiro da toalha que está descendo na visão. Vocês estão comigo? Beleza. Quando ele passa aqui na linha dos olhos, ele repudia. Por quê? Porque tinha animais impuros no que Deus preparou. Aí Deus coloca a toalha diante dele. Aí Deus fala assim: Pedro, os animais vivos. Ele falou assim: mata e come. Ele falou: de forma nenhuma, Senhor, comerei animal impuro. Entendeu? A visão, a fala do Espírito para Pedro foi a mesma coisa durante algumas vezes. E quando ele acabou de ter a experiência, a visão sumiu, apertaram a campainha, e alguém que veio no dono da casa falou assim: Pedro está aqui, porque o Espírito Santo falou que era para a gente procurar um cara que chama Pedro. Pedro está aqui. Então pega Pedro e traz conosco, que tem um homem que chama Cornélio, ele é um centurião romano. E o Espírito Santo falou com ele e disse que esse homem iria falar de Jesus para nós. Eles não conheciam nada de Jesus. E Pedro foi, irmãos, muito desconfortável. Porque Pedro ainda é bairrista. Ele está defendendo o próprio interesse. Gente, Pedro vai lá, prega para Cornélio. Cornélio se converte. Os homens que estavam na casa dele se convertem. Quando ele volta, não é só Pedro que estava relutante, não. O concílio da igreja chama Pedro para conversar. Escuta, que história é essa? E sabe que às vezes no nosso meio nós temos gente que acha que é defensor da verdade. Aí nós fazemos um complô para colocar alguém na parede. Aí alguém que estava aqui dentro do grupo, então vai lá e vai ouvir a outra parte, e ela volta tendo mudado de ideia.
Ela volta e fala assim, não, eu fui lá, mas isso que a gente está falando é injusto, o coração da pessoa não é esse não. Aí alguém aqui no meio do grupo fala assim, então você nos traiu, agora virou a casaca, deixou de ser corintiano, vai torcer pro Palmeiras agora. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é a igreja, ó. Então é assim, agora você vai anunciar para judeu também, para gentil também. Vocês estão entendendo a história que eu estou contando? É isso. Agora, qual era o sinal notório de que o Espírito Santo estava naquilo? Que quando Pedro começa a falar para aqueles homens, eles começam a falar em línguas também, agora línguas estranhas. Não é a primeira vez, eles já tinham visto isso em Atos, mas agora estão falando línguas estranhas. Então é algo complexo de entender. Porque presta atenção, o judeu que conhece a palavra, eles estavam 40 dias buscando, de repente depois de 40 dias buscando, o Espírito veio. Pedro chegou, depois de 10 minutos de conversa, os homens começaram a se descontrolar. O Espírito fez isso. Eles começaram a falar mais louco do que a experiência de Atos 2. E ele teve que parar a mensagem e falou o seguinte, eu não vou ter como continuar, porque o Espírito Santo me atrapalhou, ele é o dono disso aqui, ó. Vocês estão comigo, igreja? E nesses dias estou pensando muito sobre isso, porque se nós formos ver tudo aquilo que nos divide, é isso que você defende. Não, mas não posso fazer isso, que eu sou judeu. Eu estou fazendo uma comparação, vocês estão entendendo? Não ajo assim. Mas Deus fez o sermão de um outro jeito. Aí Jesus está falando o seguinte, olha, Pai, essa glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que eles possam ser um. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que vai tornar possível gente tão diferente se relacionar? Porque na igreja, irmãos, é o seguinte, você é maduro em idade e a gente tem os adolescentes que são bagunceiros. A gente tem os jovens cheios de energia. A gente tem o pastor que é velho, mas gosta de luz e fumaça e som alto. Faz sentido assim para os irmãos? Entendeu? Então na igreja você tem um irmão que ele não tem muito recurso, ele é muito simples, ele come de boca aberta e solta pum, displicentemente assim. E aí você tem um irmão que é cheio de etiqueta, que tem várias coisas que ele repudia e tal. E o diabo trabalha mesmo para destruir. E aí a gente percebe que tem muita coisinha que vai acontecendo, porque é o diabo que está produzindo no seu coração coisas contra aquilo que poderia construir unidade com o seu irmão. Gente, vocês estão comigo? Vou lembrar para você o que eu disse para os irmãos, que é glória de Deus, porque a glória de Deus não é um atributo de Deus. A glória de Deus não é um atributo de Deus. Eu estou com tempo, você pode repetir isso comigo? Eu digo assim, a glória de Deus não é um dos seus atributos. Então, os atributos de Deus estão reunidos na teologia em dois grupos. Um grupo de atributos que nós chamamos atributos exclusivos de Deus. E tem um outro grupo que nós chamamos de grupos de atributos comunicáveis. Tem outros nomes também, mas eu vou tratar esse nome mais simples para que você entenda. O que é o atributo exclusivo de Deus? São 7, vamos ver se eu lembro. Onipotência, Deus é detentor de todo o poder. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Eternidade, imutabilidade, Ele nunca muda. Transcendência e santidade, 7 atributos exclusivos. O que significa um atributo exclusivo? Deus tem todo o poder e nós nunca vamos ter todo o poder. Quem está comigo diga aleluia. Por isso que é um atributo exclusivo, é algo que é só dele. Amém, gente?
E aí nós temos um grupo de atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Esses grupos de atributos comunicáveis são de Deus, são só de Deus, mas à medida que eu me aproximo de Deus, eles são transferidos para mim também. Então, por exemplo, amor, bondade, misericórdia é atributo de Deus. Mas quanto mais eu me encho do Espírito, mais amoroso, mais misericordioso eu serei também. Mais bondoso eu serei também. Esse atributo é do Márcio Ricardo, gente? Não. É um atributo de Deus, mas tanto quanto mais eu sou cheio de Deus, mais eu sou cheio desses atributos que fluem do Pai, da natureza do Pai. A minha natureza é contaminada pela natureza de Deus e eu sou transformado, eu vou me tornando como Cristo é. Então eu nunca vou me tornar todo poderoso, mas eu posso me tornar todo bondoso. Ok? O que é glória, pastor? Glória não é um atributo, glória é tudo isso que Deus é, num pacote só junto, no esplendor máximo da potência. Ó. Toda santidade, qual nível? No raso? Não, no talo. Toda imutabilidade, qual nível? No raso? Não, no máximo. Toda transcendência, no mínimo? Não, tudo isso junto, no esplendor máximo, no grau máximo junto, é o que nós chamamos de glória de Deus. Ok? Havia uma discussão entre os teólogos no século III, e se Jesus era de fato Deus, se Jesus foi de fato Deus. Então, 70 anos depois de que Cristo morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, as pessoas já discutiam se de fato Jesus tinha nascido, se ele foi um ser humano de fato. Então, quando você pega o Evangelho, as cartas de João, quando ele diz: o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, era para defender que Jesus era carne. O que vimos, só para ver se vocês estão atentos. O que ouvimos, o que apalpamos concernente ao verbo da vida. Nós apalpamos porque João está combatendo os gnósticos que diziam que Jesus não veio em carne. Não é possível que nós tínhamos entre nós um homem que curava toda a natureza de enfermidade. Ninguém nunca tinha visto cura da lepra. Nunca em Israel. Nunca. O que eu disse? Nunca tinham visto cura de lepra em Israel. Moisés deixou na lei uma maneira de que um leproso poderia oferecer uma oferta em gratidão pela cura da lepra, mas nunca houve leproso curado em Israel. Alguém que conhece a palavra vai dizer assim: pastor, o senhor está enganado, tem Naamã lá em Reis. Não estou enganado, Naamã não era judeu. Entendeu? Naamã tinha uma empregada que trabalhava na casa dele, que era judia. Ele falou assim: se o meu senhor soubesse que lá na minha terra natal tem um profeta que fala da parte de Deus. Então Naamã não era. Naamã tinha lepra, mas ele não era judeu. O judeu nunca tinha visto a entrega de uma oferta pela lepra, registrado nas escrituras, não. Então, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, ele já falou assim: como que pode haver no meio dos judeus alguém que nasceu e que teve um ministério entre nós, e que em 3 anos ele curou todos os leprosos que ele viu na frente? Em uma cacetada só, sem muita plateia, Jesus curou 10. Que ignorância isso! O cara saiu para comprar um pãozinho na padaria, tinha 10 leprosos no caminho, curou os 10. Irmãos, lê aí a passagem não era no meio de culto, não. Tanto é que Jesus curou, eles viraram as costas e continuaram fazendo. Jesus encontrou os 10 no meio da rua. Um só voltou para agradecer. Não era um culto público que você viu, que deu tempo para você pensar no que aconteceu. No final da culto você falou: obrigado, pastor Jesus, por essa oração, porque eu fui limpo. Não, no meio da rua Jesus fez isso. Como é que é possível isso, meu Deus do céu?
Toda a glória de Deus, o esplendor na glória de Deus junto no nível máximo habitava em Jesus. João capítulo 1, versículo 14, Jesus diz o seguinte, João, mesmo João está dizendo, nós o vimos, a glória de Deus nele, a glória como unigênito do Pai. A glória de Deus nele. E Jesus está dizendo, agora eu dei a glória para vocês, essa glória que está em mim, eu dei a glória para vocês. E qual o propósito da glória? Curar leproso também? Também. Mas a glória que eu dei é para que vocês tenham a unidade perfeita. O sentido da glória é a unidade perfeita. Ah, Senhor. Cheio da glória para que haja unidade. 300 anos depois de Cristo, vocês estavam debatendo, não, se de fato ele existiu, ele foi um grande mestre, um grande curandeiro, mas filho de Deus? Não. Deus como Deus? Não. Co-igual, co-substancial com o Pai? Isso não é possível. Atanásio era um teólogo do terceiro século. Ele escreveu uma obra, uma tese de doutorado, vamos dizer assim, nos nossos dias, cujo tema era Cristo, o Deus encarnado, o maior milagre já visto na história. Vê se não é o maior milagre. O que é a glória de Deus? Foi no esboço da semana. Imagina o seguinte, irmãos, 2 Crônicas 6,18. Vocês estão acompanhando? 2 Crônicas 6,18. Se quiser, pode abrir aí, que eu sei que está escrito isso. Está dizendo o seguinte, céus dos céus não podem te conter. Céus dos céus não podem conter nosso Deus. Céus dos céus. O que a Bíblia está falando? Está falando que ele é muito grande. Muito grande. Ok. Atanásio escreveu isso no terceiro século. Hoje, a ciência já consegue diagnosticar que o tamanho do universo é alguma coisa em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O diâmetro é essa medida aqui, de uma ponta à outra extremidade do canto do círculo. Isso é um diâmetro. Os irmãos, não sei se sabem que eu sou matemático, né? Então, se vocês lembrarem da escola do pi, 3,1415, lá. O que é o pi? O pi é exatamente quantas vezes a linha do diâmetro, quantas linhas de diâmetro nós precisamos fazer para fazer o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é 3,1415 vezes o diâmetro. O comprimento do diâmetro do universo, essa linha fina do centro do universo, 93 bilhões de anos-luz de largura. O que é isso? Isso significa o seguinte, se a gente pegar o universo de um canto, para chegar no outro canto, indo por uma linha reta, na velocidade da luz, você demoraria 93 bilhões de anos para chegar dali ali. Em cada milímetro do universo, o Deus que você serve pode dizer: eu criei isso, eu sei o que é isso, eu sei o que está acontecendo lá agora, e eu estou lá. Por quê? Porque 2 Crônicas 6,18 diz que os céus dos céus não podem conter. Está dizendo o seguinte, o universo está dentro dele, ele não está dentro do universo. O universo é menor do que o nosso Deus. O universo está dentro dele, não o contrário. Não é o pastor Márcio que está dentro do prédio, é o prédio que está dentro do Márcio. 93 bilhões de anos-luz de comprimento. Meu Deus do céu, será que você está entendendo o que eu estou falando? Você chegou aqui precisando pagar uma conta de luz, meu Deus do céu. Você serve um Deus que tem 93 bilhões de anos-luz de largura dentro dele e que para ouvir quando você ora, mano.
Jesus, que desespero que eu estou sentindo agora, para que a gente possa entender, inclusive eu. Deus nos leva a entender quem o Senhor é. Agora Atanásio está dizendo o seguinte: como é que um Deus desse tamanho, ele vira um embriãozinho e entra numa adolescente virgem para ser concebido? Se você não entende que isso é ser Deus, meu falo, não tem mais o que eu possa falar para te persuadir, você percebe? Agora ele está falando o seguinte: o milagre que fez com que esse tamanhão todo se fizesse homem, é o tamanho do poder que foi liberado para que nós possamos conviver uns com os outros. Você não pode dizer não aguento mais. Você não aguenta mais, meu irmão, porque você ainda não fez uso de 1 milímetro desta glória, que foi dada com este propósito. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: ó, se nós tivermos essa glória, o mundo que está lá fora, gente, o mundo não veio para o culto hoje. Não tem mundo aqui dentro. O mundo está lá na Sapucaí, com uns membros da igreja também, lógico, assim. Não ignora o diabo e os seus ardis, né? Da Dínamos, claro que não, né? Só se for da de Santo André, né? Aqui não. O pastor é tão otário, um bicho tão otário, que o irmão vai e ele exclui. A glória foi dada para unir, ele exclui. A gente é muito bobo, gente. Estou falando aqui na sala de casa, para não ofender ninguém, tudo bem? Falando, gente, vamos para Deus. Vamos para o Senhor. Que não tem absolutamente nada que você me fale aqui dentro que o nosso Deus não tenha condição de resolver. O irmão ligou para mim essa semana. Ele falou assim: pastor, meu casamento vai acabar. Eu falei: por quê? Eu ouvi, né? Eu não tenho muito tempo para isso não, mas ele falou, tomou bastante o tempo e falou, irmão, que fala bem, falou, casamento vai terminar, falou. Falei: fulano, é assim, brother, deixa eu falar um negócio pra você, eu sou casado também, viu? Então assim, eu entendo as crises que está passando, mano. Mas eu vou falar um negócio pra você, você está errado, brother. Porque a única coisa que você precisa entender é o seguinte: a sua mulher é diferente de você. O cara falou 40 minutos, eu falei 10. No dia seguinte ele apareceu e falou assim: pastor, obrigado por aquelas palavras. Eu fui, fizemos amor. Eu falou mesmo. Resolveu. Você precisa entender o tamanho do Deus que você serve. Entender ao que serve, a que propósito serve a glória. Amém, gente? Deixa eu falar algo para os irmãos. Não deu tempo de falar de manhã, mas eu tive mais êxito agora à noite. Olha aqui, ó. Jesus está dizendo que Ele deu a glória para que sejamos um. Lá na consagração do templo de Salomão, Salomão inaugurou o templo de Salomão com uma pompa. Ele chamou os levitas, ele chamou muita gente que tocava instrumento de corda dedilhada, seria para nós hoje aqui, nos tipos de instrumentos nossos. O violão, a guitarra, o baixo. Um violino, deixa eu destruir aqui, pizzicato, assim, aquele violino que o cara... Não com o arco, quando ele tira aquelas notas. Aí ele chamou um outro grupo de centenas de pessoas com cordas repercutidas.
Então eles tinham instrumentos de corda que eles tinham tipo baquetas, e eles tinham que tocar aquilo dessa forma assim, ó. Estão comigo? Tinha gente com pratos, gente com instrumentos de percussão, milhares de vozes, e eles ficavam na consagração do templo declarando. Deixa eu chamar a atenção para você, o verso diz assim: em uníssono, em uníssono, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles ficaram, vozes, cordas, percussão, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, uníssono. Aí a Bíblia diz assim, ó, de repente a glória do Senhor veio. E sabe, eu estava meditando esses dias que o grande segredo desse verso é essa palavra uníssono. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque lá Jesus está dizendo o seguinte, ó, Ele nos deu glória para que cantemos em uníssono. Aqui no Velho Testamento a Bíblia está dizendo o seguinte, quando eles cantaram em uníssono, eles atraíram glória. Então o que nós estamos aprendendo aqui é que é um ciclo virtuoso. Quanto mais unidade temos, mais glória de Deus nós atraímos. Quanto mais glória de Deus atraímos, mais unidos conseguimos ser. Quanto mais unidos conseguimos ser, mais unidade atrai mais glória. Quanto mais glória afeta a nossa unidade. Quanto mais unidade, mais glória. Quanto mais glória, unidade. Quanto mais unidade, mais glória, unidade. Eu poderia ficar até aqui o ano que vem falando isso. A recíproca é verdadeira. Se você vê algo dividido, tem glória de Deus em algo dividido? Não. 2 ou 3 juntos, ali eu estou no meio deles. 2 ou 3 divididos, não tem Jesus aparecendo. Nada de glória. Se não tem glória, não tem unidade. Se não tem unidade, não tem glória. Você não rompe. Sabe que eu estava estudando um estudioso de avivamentos que produziram crescimentos de igreja. E esse cara, ele dá dica para o pastor. O que o pastor precisa provocar na igreja que atrai vida de Deus nas igrejas locais? Avivamento para as igrejas locais. E esse pesquisador estava dizendo que uma das coisas que o visitante olha quando ele entra na igreja não é a pregação do pastor. O visitante, ele olha para o lado, ele percebe como é a reação das pessoas enquanto o pastor prega. Então muitas vezes ele só passa a prestar atenção naquilo que o pastor tem a dizer quando ele percebe que a comunidade ama o seu pastor e entende o que o pastor fala e que aprecia o que o pastor fala e tem unidade uns com os outros. Aí ele quer voltar para ver o que tem no meio da comunidade. E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para você que até para pregar é a unidade. Eu não prego sozinho. Porque se tem alguém visitando o nosso meio e está olhando para eu pegando, mas ele inconscientemente, ele só começou a prestar atenção no que eu estou pregando depois que ele observou no ambiente uma cultura de prestar atenção na pregação. Nós estamos unidos no propósito de buscar Deus, então eu vou buscar Deus também. Se ele vê uma inquietação no ambiente, pode estar o cara mais fera aqui. Faz sentido eu estou falando para vocês? E a recíproca é verdadeira. Se você não tem unidade, pode ter o cara mais fera aqui, que ele prega e o céu está fechado. Irmãos, Jesus esteve em ambientes onde ele não conseguiu fazer grandes milagres, porque o povo não era no compromisso de buscar a Deus. Não tinha fé. Jesus, o Filho de Deus, não pôde fazer. O que o pastor Márcio, esse reles pecador, vai fazer nesse ambiente? Ele estava falando o seguinte: a responsabilidade de produzir coisas espiritualmente não é de quem está à frente, é de toda a comunidade. Eu prego falando a palavra de Deus. Quando você levanta a sua cadeira, se você prega o copinho de água que você usou e leva para o lixo, se todo mundo deflagra essa cultura de nós não deixarmos o lugar sujo, todo mundo está passando uma pregação.
Vai em cela que o líder é superaciado, ele honra o anfitrião, ele não fica muito tempo na casa, ele faz a comunhão e lanche, mas antes de ir embora ele lava a louça, passa um pano em toda a casa. Vai ver se ele não multiplica rápido. Aí você vai falar, é por causa da palavra do pastor, é por causa do compartilhamento, não tem nada a ver com isso, é a unidade do povo. Não, o líder que é fera é as pessoas que estão unidas. Irmãos, Deus olhou do céu para a Torre de Babel e falou o seguinte: eles estão unidos, nada pode impedir a impiedade deles, cara. A impiedade, eles estão querendo fazer algo certo. Eles estão unidos, unidos não pode dividir, unidos. Ah, gente, por que eu estou pregando isso? Eu quero pastorear uma igreja unida, gente. Entendeu? Ó, nós vamos entrar em jejum. Quem vai entrar em jejum? Não precisa nem perguntar. Por quê? Não, porque eu faço parte desse troço, a gente está produzindo algo junto. Vamos fazer algo nas células. Vamos fazer? Vamos. Eu falei que nós vamos consertar um piano. Irmãos, eu nem fiz o vídeo ainda hoje de manhã. Alguém chegou e falou assim: pastor, acho que eu já arrumei o cara para consertar o piano. Nem fiz o vídeo ainda. Eu não sei se resolveu ainda. Eu vou fazer o vídeo de qualquer maneira, nem que você mandar só para o cara. O que é isso? Unidade. Tem um irmão aqui da igreja que ele está mandando uma doação de fruta lá para o abrigo. Entendeu? E eu estou dizendo o seguinte: nós estamos mandando. Quantas pessoas estão mandando? Uma só. Mas se eu entendo que é nós, é nós. Por quê? Porque o irmão não fica sozinho, o abrigo não fica sozinho, eu não fico sozinho, o irmão divide a glória dele comigo. Afinal, ele só começou a dar fruta também porque ele foi tocado num ambiente que produziu um coração generoso. Então tudo que nós fazemos como nós. E é bom que intencionalmente nós saibamos que tudo que fazemos precisa cooperar para nós também. Entendeu? Então nós vamos orar uns pelos outros. Fique de pé, por favor. Quem está abençoado aqui, diga aleluia. Gente, vocês estão entendendo do que a gente está falando nesses dias, não? Estão entendendo, sim ou não? Então presta atenção, os irmãos vão orar de 2 em 2, 3 em 3, como você quer. Olha o que eu estou dizendo aqui. Gente, meu Deus do céu, explica para nós, Espírito Santo. Vamos entender a palavra. Não é nem o que você vai orar. Ai, não sei orar. Não, é o seguinte, é porque a igreja está orando. Então se conscientiza algo, você vai orar, mano. Você se posiciona em fé. Olha, o que você está precisando? Eu vou orar, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque a igreja está orando agora. Irmãos, a igreja ora, a igreja para o inferno. A igreja faz o quê? Vocês estão entendendo de verdade? Levanta alguém que fala o seguinte: gente, parou, não vamos dividir mais. Todo mundo fala amém, resolveu o problema. Parou o demônio. Seguinte, tem ninguém que tem parte com você, da porta para fora agora. E fique esperto que nós vamos lá também. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quem não está preso aqui dentro não, a gente que vai te prender. Por que nós vamos produzir? Porque vamos orar juntos. Eu vou te dar 4 minutinhos aqui de relógio. Você vai usar rapidamente um instante e vai falar assim: irmão, o que você precisa hoje? Se eu tiver graça, pode sair fora da sua esposa um pouquinho aí, pra você orar por outra pessoa, porque aí vocês dois vai ficar uma marmelada, sabe? Você orar por outra pessoa, aí você fala assim: irmão, o que você está precisando hoje? E aí ele vai te falar e fala assim: eu gostaria que você orasse por isso aqui. Talvez é algo que você não está se sentindo confortável de compartilhar. Fala assim: irmão, ora por mim, mas eu não gostaria de compartilhar hoje, mas eu creio que a sua oração vai produzir. Ora. Aí você ora. Entendeu? Senhor, eu abençoo meu irmão como igreja. Nós declaramos que há, Senhor, circunstâncias que estão sendo movidas nesse ambiente em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos orar.